índice que não está aqui é a história, né? O segundo índice é exame físico. E o terceiro, a gente usa alguns índices laboratoriais para ver a probabilidade de insuficiência renal aguda e necrose tubular aguda. Vou falar para vocês o que a gente mais usa aqui. Densidade urinária. Quando a gente tem uma densidade urinária muito elevada e o paciente tem insuficiência renal aguda, provavelmente é pré-renal. Da mesma maneira que se ele tem muito pouco sódio na urina, quer dizer que o rim está tentando de toda maneira segurar o sódio no corpo para manter a volemia, a gente deve ter insuficiência renal pré-renal. O contrário acontece quando a necrose tubular aguda já se estabeleceu. A gente começa a perder sódio, a gente começa a cair a osmolaridade e a gente começa a apresentar uma densidade urinária baixinha. Então quer dizer que dá para a gente usar isso? Dá, mas tem que usar isso em contexto. Todos os biomarcadores que a gente tem, eles têm que serem utilizados no contexto clínico. Só uma creatinina, se alguém me mostra só uma creatinina, eu não digo muita coisa. Eu tenho que contar a história do paciente, o exame físico do paciente, o que é que tem de outros eventos para a gente poder formar uma opinião. Vou mostrar um jeitinho bem facilzinho. Como é que a gente faz? Toda vez que a gente tiver um paciente com insuficiência renal aguda, a gente vai falar assim, ó, eu tenho que excluir que é pré-renal. Por quê? Porque na pré-renal eu posso corrigir, né? Eu tenho que excluir que é pós-renal, porque pode ser um cálculo que eu posso resolver, ou então uma hipertrofia prostática com um globo vesical que eu posso passar uma sonda e tratar a insuficiência renal aguda. Então a gente sempre começa com essas duas condições. Quando eu excluir essas duas condições, tá bom, isso é renal. Daí tem várias causas. Pode ser, por exemplo, causas vasculares, pode ser uma glomerulonefrite aguda, uma nefrite tercial, que isso vem ganhando mais importância porque a gente está tendo muita nefrite tercial por drogas, por fármacos, né? E o que é mais comum, que representa praticamente 90% das insuficiências renais agudas, especialmente intra-hospitalares, é necrose tubular aguda. Ela pode ser, como eu mostrei para vocês, por isquemia, por falta de sangue, por falta de aporte de oxigênio no túbulo, ou por toxinas, que eu já mencionei as nefrotoxinas para vocês. O que acontece então nessa condição? A gente tem uns túbulos lindinhos aqui. Quem não está acostumado, acredite que esses túbulos são lindinhos. Então, eles têm um epitélio bem normal, bem definido. A gente vê as células nucleares claramente. As células do túbulo proximal, do coletor, são maiores, né? O túbulo proximal, as células são mais largas. Tem características que quem está habituado a ver consegue dizer. Mas chama atenção, olha lá. Elas estão bem organizadas. Você não tem células escamando para dentro da luz. Quando a gente tem necrose tubular aguda, olha que bagunça que é. A gente está vendo aqui, ó, o túbulo ficou pelado. Perdeu as células, né? Essas células escamaram para dentro da luz do túbulo. Aqui você vê que só tem uma massa de células mortas. Esse evento é o que a gente chama de necrose tubular aguda. Tá? A necrose tubular aguda é um diagnóstico histopatológico. E muitas vezes a gente usa clinicamente. Muitas vezes a gente está falando necrose tubular aguda quase como sinônimo de insuficiência renal aguda, de tão frequente que é esse achado. Tá bom. Tá, isso diz tudo. O que é mais importante para levar para casa? É isso aqui, ó. Quais são as prioridades no manejo dos pacientes com insuficiência renal aguda? Ó, eu falei para vocês. Procurar e corrigir fatores pré e pós-renais. Tem que revisar as medicações do paciente e tentar parar, sempre que possível, de administrar nefrotoxinas. Corrigir doses de antibióticos, né? Se a gente puder otimizar o débito cardíaco e fluxo sanguíneo renal, dar volume para o paciente que pode receber volume. Com que objetivo? O objetivo de restaurar ou aumentar o fluxo urinário. Tem que ter um balanço hídrico do paciente diariamente. E a gente busca ativamente complicações. A nefrologia é assim, o nefrologista cumprimenta com a mão direita e colhe sangue com a mão esquerda. Ainda muito pouco sintoma. O nefrologista depende muito do laboratório, como vocês, mesmo não sendo nefrologistas, vão depender do laboratório para fazer diagnóstico de insuficiência renal aguda. Então a gente procura as principais complicações, são as que matam: hiperpotassemia, hipernatremia, acidose especialmente, e edema agudo de pulmão.
Com o que é que eu me preocupo com esse paciente? Eu me preocupo com a fornecer um substrato nutricional adequado. Precisa ter enfermagem, um cuidado especializado. A gente, para colocar esses pacientes em diálise, a gente geralmente coloca em hemodiálise, precisa de ter um cuidado com o catéter central para diálise. E administrar as drogas sempre de acordo com os seus clearance. Eu canso de ver o paciente estar lá na UTI com 2 de creatinina, 0 de diurese, o cara vai na fórmula, corrige o antibiótico para o clearance que ele calcula. Não, quem está em anúria tem clearance 0. Se é depuração de creatinina e o cara não está urinando, não tem como ter clearance, é 0. Uma outra prioridade que a gente tem no manejo é começar a diálise antes das complicações da uremia acontecerem. Uremia quer dizer aumento das escórias nitrogenadas no sangue, especialmente ureia e creatinina. Então a gente sempre é proativo, tenta iniciar a diálise antes das complicações da uremia. Que condições são absolutas? Quando é que eu tenho que botar o indivíduo na diálise? Aquele indivíduo que tem hipercalemia, mas eu não tenho espaço mais para corrigir. O indivíduo não está urinando, tem uma hipercalemia importante, eu não tenho muito como corrigir. Então a gente habitualmente indica, quando tem hipercalemia refratária, o potássio menor que 5. Ou uma acidose severa, um pH menor que 7, ou uma hipervolemia. O indivíduo está hipervolêmico, eu tenho que tirar o líquido desse indivíduo, porque hipervolemia está associado com piora nos desfechos clínicos desses pacientes. Existem algumas que são relativas, como por exemplo, uma ureia maior que 180. Isso era assim antes, gente. Quando eu passei na residência há uns 5 anos atrás, era assim. Se ureia acima de 180, a gente botava na diálise. Não é bem assim mais, vou mostrar para vocês. Quando tem o sódio muito elevado ou sódio muito baixo, e quando está em oligúria por bastante tempo, ou anúria por bastante tempo. Isso é relativo. Então, quem que indica? É o especialista. A indicação de diálise é feita por várias pessoas, todas elas nefrologistas. Ok? Pode haver sugestão dos colegas, mas a indicação é da alçada do especialista. Algumas outras complicações, outras indicações de diálise de insuficiência renal aguda são as complicações de uremia. Então, se você estiver dialisando o seu paciente por essa razão, você está cuidando mal do seu paciente. Porque essas complicações são complicações mais ou menos tardias. O paciente já devia estar sendo dialisado há mais tempo. E cefalopatia urêmica, gente, é raríssima. Ureia, no máximo que faz com os pacientes, é deixar o paciente assim com náusea, vômito, né? E cefalopatia urêmica é níveis muito elevados de ureias por bastante tempo. Neuropatia e miopatia urêmica, nunca vi. Pouco tempo de clínica, nunca vi. Pericardite urêmica, a gente já viu isso várias vezes. Se demora um pouquinho mais na terapia, inflama as membranas, pode ter pericardite, pode ter pleurite. É uma indicação bem clara de diálise. Gente, isso dito, todo mundo está entendendo? Já estão cansados, né? Vocês estão de parabéns por estar escutando esse tipo de aula nessa hora, um monte de situação, eu acho que é louvável. Veja por que a gente tem que. Qual que é o objetivo que a gente tem na terapia de insuficiência renal aguda? Restaurar a homeostase ácido básica, restaurar os eletrólitos e volume, prevenir as complicações urêmicas. Por isso que eu disse que se você estiver realizando um paciente com complicação urêmica, você não está dando um cuidado adequado para esse paciente. Manter um ótimo desempenho cardiopulmonar e hemodinâmica normal. E muitas vezes a gente dialisa os pacientes para criar espaço para permitir que os pacientes sejam nutridos adequadamente. Tem que nutrir o paciente adequadamente. Existem várias técnicas que a gente usa para dialisar os pacientes. A mais comumente utilizada é uma hemodiálise intermitente, onde a gente dialisa os pacientes por meio de um catéter central, que não deve ser posto na subclávia, a gente habitualmente põe na jugular interna ou nas femorais, né? Porque na subclávia tem um grande risco de estenose subclávia. Se esse paciente vier precisar de diálise no futuro, a gente perdeu um braço, porque se colocar uma fístula fica desse tamanho o braço do caboclo, não dá. Hemodiálise contínua, que é uma diálise contínua por 24 horas ou mais, é o que a gente mais usa, essa técnica híbrida, que é um pouquinho de hemodiálise e um pouquinho de ultrafiltração. Chama SLAP, não tenho tempo para passar com isso para vocês. Diálise peritoneal e insuficiência renal aguda é exceção.
pediatria é frequente. Tudo que eu estou falando não vale para criança. Não cuido de criança, engordo, e não é para mim. Mas diálise peritoneal é um jeito muito bom de tratar insuficiência renal aguda nas crianças. Nos adultos, onde a insuficiência renal aguda geralmente é hipercatabólica, não adianta. É muito pouco efetivo. O que a gente mais usa são essas diálises. Tem alguma evidência que a hemodiálise contínua e a SLEP proporcionam melhores resultados. Mas a evidência, gente, é muito pequena. Por que é muito pequena? Porque a mortalidade é muito alta. Para a gente achar uma diferença de riscos não acontece. O que a gente tem que ter é um menu, é um cardápio. Quem cuida disso, e daí escolher para o determinado paciente qual a técnica de hemodiálise é mais adequada para ele. Desfecho. Bom, o que acontece com insuficiência renal aguda? Eu tirei isso aqui, ó, bom, eu vi como que eu menti, isso aqui é uma aula que eu dei em 96. Eu peguei esses tempos atrás e botei alguns slides da aula que eu coloquei. Daí eu vou falar uma aula de 20 anos depois. Então a aula que eu dei chamava assim, desfecho de insuficiência renal. Era lesão, recuperação da célula tubular renal, e isso está publicado no New England 95-96, que se chamava assim, ciclo de Fênix da necrose tubular aguda. Todo mundo conhece a Fênix, olha que bonitona que ela é. Então é uma ave mitológica que morre e renasce das cinzas e é um símbolo da imortalidade. Então quando o pessoal estava falando do ciclo da necrose tubular aguda, era um ciclo de imortalidade. Por quê? Era a única situação clínica que a gente tinha em que um órgão consegue parar totalmente de funcionar e depois se recupera totalmente. Nenhum outro órgão faz isso. A gente não tem suporte. Se o indivíduo parar de funcionar, o coração por 48 horas, até logo. Fígado por esse tempo também. Mas a gente tem chance de fazer isso com os rins. Então eu fiz esse slide, olha que lindo. Lá, o indivíduo morre, tem uma fotografia do Vesúvio judiando das pessoas. Eu desenhei esse rim com umas asinhas de fênix. Mostrar o que era o conceito. Então, o rim fênix. Esse é o artigo do New England, 96, que eu falei para vocês. Então, o que acontecia na necrose tubular aguda? A gente tinha uma alteração tubular, que eu mostrei para vocês, um desarranjo dentro das células, uma obstrução intratubular, vários outros fatores. E isso depois recuperava a célula tubular e voltava a ficar normal. Não é uma revista ruim, né? New England é uma revista mais ou menos. Então chamava-se ciclo da Fênix. Vou bater o martelo nesse ciclo, porque isso não é verdade. Isso aqui que a gente está falando, que sempre recupera, também não é verdade. Vou bater um martelo nesse ciclo. Esquece tudo que eu falei. Tudo que eu falei há 20 anos atrás, lixo, puro lixo. Mas a ciência é assim mesmo. Vai evoluindo, os conceitos vão mudando. O que a gente entende hoje? A gente entende isso aqui, ó. A história natural da insuficiência renal aguda. A gente pode ter sim um indivíduo que tem uma função renal preservada, de repente ele tem uma lesão, mas tem uma recuperação completa. A gente pode ter um outro indivíduo que já tem uma insuficiência renal aguda, já tem uma insuficiência renal crônica, e deve ter mais uma agressão e ele piora essa insuficiência renal. A gente pode ter uma situação pior ainda. O indivíduo sai da insuficiência renal aguda e vai para a doença renal crônica. E um outro desfecho que eu não marquei até aqui, chama morte. Tem vários, é ruim falar para estudar de medicina desfecho de morte. Não é desfecho de morte. Muitos morrem, né? O desfecho da insuficiência renal aguda, o que eu mostrava lá que é lindo, é a recuperação completa. Isso acontece especialmente em indivíduos jovens, com agressões não muito intensas. A gente tem esse curso aqui. A gente pode ter um indivíduo que tinha uma função renal normal, ele fez uma insuficiência renal aguda e ele sai com insuficiência renal crônica moderada. Ou não, sai direto para a diálise. Tem um monte disso aqui, especialmente em idosos. O cara se recupera, mas o rim não. Tá? Eu estou terminando, são só mais 15 ou 20 slides, é coisa pouca. Então, aqui eu queria falar dessa situação, ó, de uma insuficiência renal aguda num paciente que tem doença renal crônica, porque isso está ficando cada vez mais importante. Então, numa situação normal, onde eu falei aquela situação da Fênix, bonitinha, a gente tem uma situação que o rim, o célula tubular é bem bonitinha,
tem aderida a membrana basal, tem uma borda em escova no túbulo proximal, que aqui a gente está mostrando, né, o túbulo proximal. Isso depois, na insuficiência renal aguda, muda totalmente essas células, elas perdem as microvelocidades, ela perde a morfologia, não tem mais essas integrinas que fixam ela na membrana basal, vão embora, por isso que elas descamam. E o normal é se recuperar, né? É esperado que se recupere. Mas nem sempre isso acontece, né? A gente pode então ter a história de ter um reparo bem correto e o indivíduo volta a ficar isso, ou então o indivíduo tem necrose e apoptose, mas por vários fatores ele fica com uma reparação ruim. Essa reparação pode ser, não forma o túbulo adequadamente, não regenera a célula e progride com fibrose dentro do rim, com cicatrizes renais. Esse conceito não é tão novo, mas está muito bem publicado no New England em 2014. E a gente tem essa síndrome de insuficiência renal aguda sobreposta à doença renal crônica. O indivíduo já tinha uma doença renal crônica e daí apresenta uma insuficiência renal aguda. Quais fatores de risco? Já falei para vocês, né? Aqui são os eventos modificadores, eu também já passei para vocês, mas olha os desfechos. Eventos cardiovasculares, doença end-stage renal disease, doença renal terminal. Doença renal terminal não quer dizer paciente terminal, é rim terminal. É um termo ruim, não usem, eu usei mal. É insuficiência renal avançada. Tá? E também, olha, diminuição da qualidade de vida, morte, desabilidades, é uma coisa séria. A gente está vendo um monte. Imagina, doença renal crônica, a prevalência de doença renal crônica no nosso meio, em adultos, é perto de 10%. Então a chance desse indivíduo desenvolver um quadro de insuficiência renal aguda é grande. E veja que desfechos ruins que estão associados com isso. Então a gente tem que ter todo cuidado para evitar os fatores predisponentes, manter esses pacientes euvolêmicos, cuidar das nefrotoxinas, cuidar do paciente, né? Eu acho lindo esse slide. Você vê assim, ele mostra bem direitinho. Na doença renal crônica, a gente tem um espiralzinho, né? Vai piorando, vai piorando, vai piorando, até alcançar uma doença dialítica. Mas se esse indivíduo está no curso natural dele e entra uma injúria renal aguda, ele pode fazer esse espiral mais curto e chegar mais cedo na doença renal terminal. Então a gente tem que tomar cuidado e evitar nefrotoxina, cuidar muito bem dos nossos pacientes, ficar atento para a insuficiência renal já na admissão. Feito? E eu vou dar um conceito que é bem novo. Isso está escrito aqui, ó. Todo paciente que apresentou então um episódio de insuficiência renal aguda e sobreviveu, especialmente o que precisou de diálise, ele precisa ser seguido a longo prazo. Porque esse indivíduo tem uma chance de desenvolver doença renal crônica. E se a gente identificar esse paciente cedo, a gente tem medidas que a gente evita a progressão rápida da doença e também prepara o paciente para conviver com essa situação. Esse é o meu último slide. Esse eu faço questão de passear um pouquinho. A abordagem de insuficiência renal é individualizada. Eu mostrei esse slide numa outra palestra esses dias, mas eu adoro esse slide. Quer dizer que não adianta você tentar um padrão para todo mundo. Não adianta. Você tem que tirar a história do paciente, examinar o paciente, olhar o prontuário, acompanhar o seu paciente, ver o exame que você pediu. Não adianta pedir exame e não ver o exame. Não adianta pedir o exame e esperar para ver no dia seguinte, porque em insuficiência renal aguda a gente pode ter muitas complicações. Era isso que eu tinha que falar para vocês. Se alguém quiser alguma pergunta, se não é isso, obrigado.